Olá, queridos, como vão? Pessoal do curso, como vão os queridos alunos que têm trabalhado tanto, que têm feito tanta coisa, estudado tanto, não é mesmo? Fantástico, muita gente aí já concluiu o curso, algumas pessoas ainda estão no processo. Bom, vamos falar sobre plantas medicinais. Então vamos começar esse nosso encontro respondendo as perguntas das pessoas. Primeira pergunta que chegou foi da Edna Rosane Sipierski Malaquias. Esse nome é importante, esse nome tem poder, hein? E ela pergunta o seguinte: uma amiga está com inflamação no intestino e evacuando sangue, com as hemorroidas completamente inflamadas. Já fez retirada de pólipos no intestino. O que você recomenda para auxiliar no tratamento? Uau! Olha, para tratamento de hemorroidas, a gente consegue fazer, não só de hemorroidas, mas de inflamações intestinais. A gente consegue um resultado absurdamente fantástico. Eu vou passar para você um conjunto de 4 plantas que eu tenho utilizado em síndrome do intestino irritável, intolerância a glúten, na inflamação que causa a intolerância da lactose, de colite, retrocolite, colite ulcerativa, síndrome de Crohn. Em todos esses casos, o resultado da desinflamação do intestino é muito boa. Quais são as 4 plantas que ela tem que utilizar? A primeira, e talvez a mais importante de todas elas, é a Xanana. Tem vídeo dela no canal, todas essas plantas que eu vou falar tem vídeo no canal. A Xanana é uma planta excepcional para tratar inflamações intestinais. É surpreendente o que a Xanana pode fazer. Eu tenho uma aluna chamada Stephanie no curso completo. Ela teve a filha com um problema, a filha dela é pequenininha, tinha 4, 5 anos, teve uma infecção intestinal, uma inflamação intestinal na verdade, por conta de um vermífugo que ela tomou. Então ela deu para a menina um vermífugo que o médico mandou, chamado Anita, e esse vermífugo Anita causou dores abdominais, gases, diarreia profunda, a menina se contorcia de cólicas e ela não sabia o que fazer. E nada do que ela fez resolveu. Aí ela resolveu fazer um chá de Xanana para a menina e no dia seguinte a menina não tinha mais nada de dores, de desconforto, de gases e tudo mais. Então a Xanana é uma das plantas mais importantes desse tratamento. Primeiro, Xanana. Segunda, erva baleeira. Por que erva baleeira, Daniel? Erva baleeira é para o intestino? Não, mas ela é um anti-inflamatório muito potente e muito poderoso. Se você não encontrar a erva baleeira, pode utilizar picão preto no lugar, mas eu prefiro erva baleeira e o resultado é bom também. Então, já temos Xanana e erva baleeira ou picão preto, tá? Terceira planta que vai utilizar, gervão, gervão roxo. Olha o vídeo dessas plantas no canal. Gervão excepcional para tratar o intestino, até mesmo para crianças pequenas que têm cólicas, gases e tudo mais. O uso do gervão, ele melhora toda essa questão das cólicas intestinais, da formação de gases, ele é anti-inflamatório. Então eu gosto muito do uso do gervão no tratamento do intestino, tá? Se não achar gervão, Daniel, pode utilizar o picão preto. Aí você vai fazer Xanana, baleeira, picão preto. Ou Xanana, baleeira, gervão. Ou Xanana, picão e gervão. Certo? Você tem esses 3, uma base desse tratamento. Quarta planta é o alecrim. O alecrim, ele é como se ele fosse um refrescante para o intestino. Então ele melhora essa sensação de desconforto no intestino, ajuda a combater os gases intestinais também da mesma maneira, é uma planta excepcional. Então eu recomendo o alecrim junto nesse tratamento. E alecrim é fácil, pode comprar alecrim seco no supermercado, não tem problema nenhum, pode comprar ramos de alecrim, você consegue fazer isso. Então a gente tem Xanana, baleeira, gervão, alecrim. Se faltar o gervão ou a baleeira, pode substituir por picão preto. Ela faz o chá e pode tomar 3 a 4 xícaras por dia, porque é um tratamento sem toxicidade. Então ela coloca lá 4 xícaras de água para ferver, né? Quando estiver fervendo a água, ela desliga, coloca 1 colher de alecrim, 1 colher de gervão, 1 colher de baleeira, 1 colher de xanana. Mistura bem, se estiver bem picadinho é melhor. Mistura bem, tampa, deixa abafar até ficar morno. Quando ficar morno, aí ela pode começar a tomar as 4 xícaras ao longo do dia. Da minha experiência, de 3 a 5 dias a inflamação do intestino desaparece ou melhora de uma maneira impressionante, tá bom? Então essa é a receita para tratar o intestino, inflamações intestinais de qualquer tipo, utilizando plantas medicinais, beleza? A próxima pergunta é da Nilce Pereira Caliçaia. Daniel, por favor, faça um vídeo sobre a centelha asiática. Já está na
no gatilho, logo vai sair o vídeo da centelha asiática, fiquem tranquilos. Segundo, conheci um senhor que tem pressão alta e toma remédio para manter entre 20 e 22. Ô louco! Ele diz que se abaixa para 15, por exemplo, ele desmaia. Ainda vou aplicar anamnese, mas achei muito estranho. E já fiquei pensando em como ajudá-lo, pois ele sempre desmaia em ocasiões muito inoportunas, como por exemplo dirigindo. Chocante, né? O que me parece? Primeiro, a gente precisa entender que quando a gente fala de pressão alta, existe uma pressão 12/8 que é considerado o padrão para todo mundo, mas ela não é o padrão de todo mundo. Existem pessoas que têm a pressão mais alta e a pressão mais baixa, e é o padrão da pessoa. Por isso a pessoa tem que conhecer o seu corpo. Como é que é a minha pressão? A minha pressão é mais alta ou é mais baixa? O limite 14/9 é o limite da pressão alta. Quando você passou de 14/9, considera-se que você tem pressão alta. Então, de 12/8 a 14/9, você tem uma pressão levemente mais alta, mas pode ser normal, tá? Pode ser o seu padrão. Acima de 14/9, há um risco, porque o sangue com pressão muito alta dentro do seu organismo, ele funciona mal. Ele distribui mal oxigênio, alimento, o sistema imunológico não funciona tão bem assim, porque o sangue está muito agitado dentro das veias. E essa agitação do sangue na parede da veia, imagina que a parede da veia, o sangue está circulando rapidamente, as células sanguíneas estão passando aqui. Isso pode causar um desgaste do epitélio interno do vaso sanguíneo, levando à arteriosclerose, facilitando o processo da arteriosclerose. Então, não é legal ele manter essa pressão dele 20, 22. Ele precisa dar uma baixada na pressão. O fato dele chegar a 15 e ter um desmaio pode ser por outro problema. E a gente precisa avaliar o que é esse outro problema dele. Sem anamnese, sem diagnóstico, é muito difícil. Ele precisa saber o que realmente está acontecendo. Pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser efeito colateral de um dos medicamentos que ele toma, que causa isso nele. Então, tem que avaliar o que está acontecendo. Né? Talvez quando ele chegue a 15, a carga de medicamentos que ele toma fica muito alta para o coração dele e aí ele tem uma bradicardia e desmaia. Então precisa verificar o que realmente está acontecendo. É difícil a gente avaliar uma situação em que a gente não sabe exatamente o que a pessoa tem e por que ela está tendo aquela reação. Por isso é tão importante ter o diagnóstico médico, saber realmente o que está acontecendo com essa pessoa. Ele tem que perguntar para o médico. Por que quando a minha pressão chega a 15 eu desmaio? Por que minha pressão tem que ficar alta? Por que eu não consigo baixar a minha pressão? E ele tem que saber isso do médico. O médico tem que responder isso para ele, não nós, terapeutas. É o médico. E aí, a partir disso, você aplica uma anamnese e vai verificar. Quais são os medicamentos que ele toma? Leia a bula. Tem medicamento que causa desmaio. Então ele precisa verificar. Às vezes não é o medicamento nem da pressão, às vezes é um medicamento que ele toma para qualquer outro problema da vida dele, que tem uma ação sobre o sistema circulatório e ele acaba, quando chega a 15, a ação desse medicamento fica muito forte e acaba derrubando a pressão dele para ele desmaiar. Então ele precisa ter controle sobre isso, precisa saber o que está acontecendo. Então o diagnóstico médico, ele tem que saber o que está acontecendo com o corpo dele, e é o médico que vai dizer isso, e anamnese, você tem que saber exatamente por que ele está tendo essa reação. Para a gente poder tratar. Eu poderia dizer aqui vários chás e sucos que ele pode fazer para controlar a pressão dele. Mas o que adianta controlar a pressão dele se quando chegar em 15 ele vai desmaiar? Então, sem as informações completas sobre o que está acontecendo com ele, a gente não consegue ter não tem condições de fazer uma sugestão de tratamento que seja adequada. A gente pode começar a causar vários desmaios nele, insuficiência cardíaca e tudo mais. Então, recomende para ele, volte ao médico, se informe exatamente por que o seu coração age dessa maneira, por que está acontecendo dessa forma. Aplica a anamnese nele, olhe todos os medicamentos que ele está tomando e verifique qual é o medicamento que pode estar interferindo, pode estar aí a razão do problema. E aí depois volta, na próxima vez coloca a questão de novo, já com as informações completas, e aí a gente consegue fazer uma avaliação mais interessante dele, tá bom? Vamos para a próxima. Andréia Sérgio pergunta: olá, tenho dúvidas sobre o uso contínuo das plantas no caso de hipertensão. Dúvidas também na quantidade de gotas da tintura no caso de pessoa idosa. Está tomando 25 gotas 2 vezes ao dia de um composto de chapéu de couro, 7 sangrinhos e imbaúba. Qual a quantidade máxima que posso dar com segurança? Ainda estamos fazendo desmame dos alopáticos. Estou procurando também uma planta que seja bloqueadora dos canais de cálcio. Ela tem calcificações nas artérias. Somente com açafrão e moringa posso começar o desmame da simvastatina. Ela tem dieta sem gorduras. Uau!
São várias coisas, né, André? Uma pergunta daquelas que a gente precisa responder em partes. Então vamos começar. Primeiro sobre o uso contínuo de tinturas, de plantas de modo geral. Planta medicinal você toma pelo tempo que você precisa tomar. Não adianta olhar para mim e falar assim, mas eu só posso tomar 15 dias, depois eu tenho que parar. Mas você não resolveu o seu problema. Você vai parar e vai fazer o quê? Vai voltar para os alopáticos? Que vão causar centenas de problemas para você depois? Não, então você tem que tomar a planta medicinal até que o problema esteja resolvido. Então vamos dizer que é uma hipertensão. Se for no caso da hipertensão, dependendo da pessoa, ela até consegue reduzir esses medicamentos. Às vezes ficar só na água de coco, ela consegue controlar a pressão dela. Algumas pessoas que têm uma hipertensão leve, moderada, conseguem. Pessoas que têm uma hipertensão muito grave, que já tomam 4 medicamentos, provavelmente não vão conseguir viver sem tomar alguma coisa. Você não tem que tomar alodipina o resto da vida? Não tem que tomar atenolol o resto da vida? Então você vai tomar o chá de chapéu de couro, 7 sangria em baúba pro resto da vida. Por quê? Porque já está tão estragado o seu sistema circulatório que não tem um milagre ali. A planta não vai entrar com varinhas de luz e fazer as veias ficarem maravilhosas, e o coração bater bem e tá tudo certo. Não, elas vão controlar a pressão arterial, simplesmente isso. Agora, existem pessoas que o próprio sistema circulatório dela não consegue mais controlar a pressão sozinho. Então tem que tomar continuamente as plantas. No caso da diabetes, a mesma coisa. Se a pessoa não conseguir reverter, vai ter que tomar o chá o resto da vida. No caso de artrose, se a pessoa não conseguir reverter, vai ter que tomar pro resto da vida. Então, cada caso é um caso para ser avaliado. Mas a gente toma enquanto precisa. Uma das coisas que você tem que observar é só a toxicidade das plantas. Se é um tratamento a longo prazo, eu vou evitar plantas que têm certa toxicidade. Para quê? Para não sobrecarregar o rim, o fígado ou qualquer outro fator da saúde da pessoa. Agora, se você escolheu plantas que não têm toxicidade, tipo gervão, baleeira, camomila, não tem toxicidade. Então, você pode fazer uso contínuo, sem problema. 7 sangrias, faça uso contínuo. Em baúba, faça uso contínuo. Não tem problema. Chapéu de couro, uso contínuo, não tem problema nenhum. Certo? Então, fica essa indicação nesse caso do uso frequente. Agora, você falou que você usa chapéu de couro, embaúba, 7 sangria, mulungu, colônia, moringa e açafrão na forma de tintura. Por que você toma tudo isso? Essa é a minha pergunta. São problemas diferentes ou tudo pro mesmo problema? Chapéu de couro, embaúba e 7 sangrias me parece um tratamento de hipertensão. Mulungu e colônia me parece um tratamento para ansiedade. E a moringa com açafrão me parece um tratamento para alguma outra coisa. Parece que são 3 tratamentos que você está fazendo. Então tudo bem, continue com os 3 tratamentos, tá? Só, as pessoas têm muito mito com mulungu, né? Mulungu vai fazer problema pro seu coração, e não sei o que. Mentira, não faz nada. Pode tomar o mulungu, lógico que você não vai exagerar. Ninguém aqui está falando para você tomar 10 litros de mulungu por dia, mas se você tomar 20 gotas, 30 gotas de mulungu 2, 3 vezes ao dia, isso não vai alterar em nada a sua vida e você vai ter o controle da sua ansiedade, tá bom? Gotas de tintura, uma senhora de 62 anos, bem magrinha, 25 gotas 2 vezes ao dia. Olha, eu diria que até 30 gotas 3 vezes ao dia não tem problema. 30 gotas 3 vezes ao dia. Depois disso, pode começar a entrar numa superdosagem. Mas eu gosto de começar com dosagem baixa. Então, eu pego uma pessoa, eu falo para ela tomar 20 gotas 3 vezes ao dia. Melhorou? Não, mas então tá bom, vamos aumentar para 25, vamos aumentar para 30, para chegar na dose ideal para a pessoa. Não é porque a pessoa é gorda ou porque a pessoa é magra que ela tem que tomar muito, que ela tem que tomar pouco. Tem que tomar o quanto aquele problema precisa. Eu pego uma pessoa gorda, de 2 metros de altura, e que tem um problema leve, tipo, sei lá, tem uma gastrite leve. Então eu trato com uma dosagem baixa. Agora, eu pego um baixinho, magrinho, que está com úlcera sangrando, eu vou dar um tratamento forte para ele. É avaliar a situação da pessoa, por isso que a anamnese é tão importante. Aí você tem que avaliar o que realmente vai ser necessário para conseguir reverter o problema da pessoa, tá? Mas no caso dessa senhora, até 30 gotas 3 vezes ao dia, fique tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Estou procurando também uma planta que seja bloqueadora dos canais de cálcio. Ela tem calcificação... Então, vamos falar sobre isso. Um bloqueador de canal de cálcio não resolve calcificação das artérias. Ele faz o coração bater mais devagar. Ponto. O que acontece? Para o seu músculo cardíaco fazer contração, né? O músculo cardíaco... Tem que entrar cálcio na fibra muscular. Se não entra cálcio na fibra muscular, ele fica fraco. Ele não consegue bater. Ele fica desanimado.
Então, quando você fala de um bloqueador de canal de cálcio, você está falando de uma planta que vai fazer o seu coração bater com menor pressão. Vai fazer o coração bater mais suave, porque menos cálcio. Isso é um bloqueador de canal de cálcio. Vai controlar a pressão arterial. Quando você fala para mim, tem placas calcificadas nas artérias. Isso é outro problema, que não tem a ver com os canais de cálcio. Isso a erva-botão vai ajudar. Por quê? Da onde vem o cálcio que está livre no seu sangue? Dos ossos. Vem dos ossos. Os osteoclastos, que são células ósseas responsáveis por destruir os seus ossos, elas vão lá tirando o cálcio e jogando na corrente sanguínea, certo? Esse cálcio vai servir a todo o seu corpo, todas as suas fibras musculares e tudo mais. Beleza. Quando você tem muito cálcio livre no sangue, e aí nesse caso, por exemplo, você falou sobre moringa, tem que tomar cuidado com a moringa porque ela é muito rica em cálcio, você está aumentando a disponibilidade de cálcio livre no seu sangue. E tem um estado de arteriosclerose, ou seja, o colesterol entrou por baixo da camada interna da sua artéria, formou um bolsão de gordura, esse bolsão de gordura arrebentou, os macrófagos vieram, aí veio a plaqueta, a trombina, a fibrina, cicatrizou tudo aquilo lá, formou um calo na sua artéria. Quando esse calo se forma, há uma tendência do acúmulo de cálcio sobre ele, isso é calcificação. Quanto mais cálcio livre você tiver no seu sangue, mais calcificado vai ficar esse negócio, mais dura vai ficar a artéria. O que eu tenho que fazer, Daniel? Reduzir o cálcio livre. Aí você pega uma pessoa que está com osteoporose e tudo mais, o que o médico faz? Entope ela de cálcio. Qual que é o efeito colateral disso? Endurecimento das artérias, arteriosclerose. O médico tá doido. Então uma pessoa precisa, uma estratégia com plantas medicinais, dá para fazer tratamento com vitamina K, importantíssimo. Se você pegar a vitamina K2, a vitamina K2 vai fazer esse cálcio não se acumular nas artérias e ir para onde ele tem que ir. Mas com plantas medicinais, o que a gente pode fazer é usar a erva-botão. Porque a erva-botão, ela reduz a ação dos osteoclastos, que são essas células que tiram cálcio dos ossos, e aumenta a ação dos osteoblastos, que são as células que depositam cálcio nos ossos. Então, quando você está tomando erva-botão, você está reduzindo a disponibilidade de cálcio livre no sangue. E se a pessoa tem endurecimento das artérias, né, tem calcificação das artérias, precisa moderar na questão da alimentação, e moringa é uma coisa que a pessoa não deve consumir, porque é rica em cálcio. Tem acho que 7 vezes mais cálcio do que leite. Então tem que tomar cuidado para não exagerar na dosagem de cálcio na alimentação. Somente com açafrão e moringa. Posso começar o desmame de simvastatina? Ela tem dieta sem gorduras. Pode, ué. Você pode falar para ela fazer um suco de abacaxi. Vai ser fantástico. Abacaxi reduz o colesterol de um jeito que a pessoa nem imagina. Pega a casca do abacaxi, uma xícara de casca de abacaxi e faz o suco. Inhame abaixa o colesterol, alho abaixa o colesterol. Tudo isso vai ajudar. Agora, uma planta que tem o mesmo efeito que a simvastatina é a casca do tronco até a folha. A casca do tronco, a folha da primavera. Tem uma ação similar à da simvastatina, então você consegue baixar o colesterol com facilidade. Lembrando que a gente quer manter um colesterol HDL alto e um LDL baixo, então tem que ir modulando isso aí para ajudar nesse controle. Já o chapéu de couro também controla o colesterol, evita a arteriosclerose, é ótimo, pode fazer. Mas lembra do abacaxi, que o abacaxi ajuda pra caramba. Vamos para a próxima pergunta. Não acabou ainda, a pergunta da Andréia. Andréia, você faz pergunta, hein? Quantos compostos de tintura pode tomar por dia? Ué, você pode tomar quantos você precisa. Quantos você precisa? Se você tem vários problemas, você vai falar assim, não vou tratar esse, vou tratar só o outro. Não, você tem que tratar todos. Você só organiza os horários para você tomar. Evita tomar muita tintura ao mesmo tempo, né? Aí você vai espaçando isso. Agora sim, a Geralda Maziero pergunta: estou com problemas para tratar furúnculo na minha filha. Já tentei folha de mamona, azeite morno, compressa quente, mas aumentou de volume e as dores. E ainda não vazou. Estou nessa luta desde sexta-feira à noite. Se tiver outra sugestão, ficaria agradecido. O negócio é o seguinte: como é que eu trato furúnculo? A gente faz um macerado de ervas. Você vai pegar folha de jurubeba e pega a folha da mamona. Tritura. Aí você coloca um pouco de azeite nesse material triturado e dá uma leve aquecida. Não é para ferver, é só para ficar morninho. Aí você pega isso, coloca em cima do furúnculo e enfaixe.
Enfaixa, deixa isso enfaixado. É jurubeba e mamona, deixa isso enfaixado. Aí você vai, ou protegido, se for numa área, por exemplo, tórax ou costas, deixa protegido. Aí você vai dar para ela o chá de açafrão. Pode ser açafrão com ipê roxo. Dá chá de açafrão com ipê roxo para ela. Pode tomar 3 xícaras por dia. E aí você vai estar tratando de dentro e vai estar tratando de fora, tá? Tem uma outra receita que é muito popular e até indicada em alguns livros de fitoterapia, que é pegar um tomate, corta o tomate no meio, pega a parte da polpa do tomate, aquece numa frigideira, mas não é para ficar fervendo, senão queima a pessoa, é só para ficar aquecido. E aí você coloca sobre a área e deixa lá. Ele vai ajudar na maturação desse furúnculo também. Então você pode alternar entre a compressa, porque você vai deixar, não é uma compressa, né? Esse emplastro de folhas, você vai deixar uns 20 minutos. Aí num outro horário você faz o tomate. Num outro horário você faz de novo. Tenta fazer pelo menos 2 vezes ao dia o emplastro de folhas quentes e 2 vezes por dia o tomate sobre a área. E aí você tomando chá de açafrão com ipê roxo, tá bom? Pelo menos 3 xícaras por dia. E aí a expectativa é que comece a regredir isso. O importante é quando começa a aparecer, é porque a gente resolve tratar essas coisas quando já está grande. Então, às vezes a pessoa está com um furúnculo no rosto, assim, uma espinha que virou um furúnculo. Aí a pessoa está com aquele negócio gigante na cara e quer tratar. Pô, por que esperou chegar nesse ponto? A hora que apareceu, que ficou grande, que já estava dolorido, aí você começa a tratar rápido, né? Então, sempre que a gente tem um problema inflamatório no corpo, o importante é começar a tratar o mais rápido possível para não ter complicações posteriores. Lourdes Rodrigues Chagas de Barros pergunta: Daniel, assim como você fez um projeto de como tratar pressão arterial, poderia fazer um específico também sobre obesidade, já que esse é um mal que afeta uma alta porcentagem da população? Outro sim, se fosse possível, é claro, professor, você apresentar um combo sobre a úlcera varicosa e falar especificamente sobre a mesma, uma vez que esta é muito difícil de ser tratada, desde já sou grata. Uau! Vamos começar do começo. Bom, primeiro falando sobre obesidade. Obesidade é um problema muito múltiplo. Às vezes parece que é só controlar a gordura no corpo, mas não é. Tem as questões comportamentais, né? Tem a questão da pessoa, da alimentação, atividade física, às vezes o problema está ligado com depressão, às vezes está ligado com ansiedade, às vezes está ligado com medicamentos que a pessoa toma, um estado de diabetes que causa hipertensão. Então são vários fatores e é um processo bem complexo tratar a obesidade. A gente consegue resultados positivos, mas precisa ter uma abordagem multidisciplinar. Isso é o que mais dificulta, porque às vezes eu falo assim, pessoal, faz isso que você vai emagrecer. Esquece, não é assim. Toma esse chá que seca a barriga em 7 dias. Mentira, não vai acontecer. Você tem que tratar o intestino da pessoa, você tem que tratar o estômago da pessoa, você tem que tratar o fígado da pessoa, você tem que tratar o rim da pessoa, você tem que tratar o colesterol, você tem que tratar a glicemia, você tem que tratar a pressão, a ansiedade. Tudo isso tem que estar tratado. Convencer ela a mudar de hábitos de vida. Dizer para essa pessoa, você vai ter que caminhar, você vai ter que fazer isso, tem que ter o acompanhamento do nutricionista. Senão não funciona. E o que mais me desanima a fazer é que eu sei que as pessoas não vão fazer tudo. A maioria das pessoas não vão fazer tudo que está lá. E aí vão dizer, o tratamento dele não funciona, a dica dele não funciona. Mas as pessoas não fizeram o que precisava fazer. Então isso é o que mais me impede de fazer um tratamento para a obesidade. Mas eu vou tratar com carinho essa sugestão, tá bom? Então, a questão da úlcera varicosa é o seguinte, você não tem oxigenação nas células. Isso normalmente acontece nas pernas, porque é a região mais difícil de irrigar de sangue, porque ela está mais longe do coração do que tudo, né? Então, esse sangue que está voltando pela perna, subindo de volta para o coração, ele está pobre em oxigênio, ou seja, ele já não consegue oxigenar direito as células ali no entorno. E aí a pessoa já está num processo varicoso, que significa o quê? Ter varizes. Aí as varizes impedem mais ainda a circulação. Com esse impedimento da circulação, começa a formar feridas, ou seja, o tecido morre por falta de oxigênio. E essa ferida se abre. E é muito difícil de tratar. Vou dar algumas dicas aqui que são bem importantes. Fazer uma pomada de óleo de coco, nesse caso, utilizando semente de urucum, não é coloral, pelo amor de Deus, é semente de urucum, a vermelhinha que você tirou de dentro da cápsula. Põe lá a semente de coloral, erva baleeira, açafrão, barbatimão,
folha de goiabeira, folha de pitanga, unha de gato. Todas essas plantas são extremamente indicadas. Então você pode fazer uma pomada de óleo de coco, utilizando aquelas que você tem à sua disposição. Eu escolheria umas 3 ou 4 pelo menos dessas plantas. E vai aplicar sobre a área, pomada de óleo de coco. Vai aplicar sobre a área umas 2 ou 3 vezes ao dia. Isso vai melhorar bastante a questão da cicatrização. Mas não adianta cicatrizar de fora para dentro simplesmente. Eu preciso cicatrizar de dentro para fora. E para isso eu preciso melhorar a circulação sanguínea. Para melhorar a circulação sanguínea, aí eu vou ter que utilizar rubim, chapéu de couro, 7 sangrias. Essas 3 plantas melhoram muito o estado das varizes e o estado varicoso. Então vai ajudar bastante a melhorar a circulação nas pernas, vai evitar que isso evolua abrindo mais ainda. Tem gente que fica do joelho até o dedão do pé com uma ferida que não sara. Então, e outra coisa, quanto mais cedo a pessoa começar a tratar, melhor resultado ela vai ter. Não adianta a pessoa olhar para mim e falar assim, agora já tô sem pele na perna, o que eu faço? Então, aí vai ser muito difícil tratar. Então, quando você tiver um problema que começa a aparecer uma ferida na perna, comece a tratar. Se você já sabe que tem problema de circulação, você sabe que tem varizes, começou a aparecer uma feridinha na perna, comece a tratar. Porque senão vai dar caca. Agora, quando a pessoa já está com tudo escangalhado, demora pelo menos de 90 a 180 dias para tratar. Se a sua ferida for uma ferida grande, é de 90 a 180 dias para tratar e ter um resultado eficiente. Tomando chá, passando a pomada. E pode tomar chá anti-inflamatório também, viu? Começa a tomar um chá de erva baleeira, com açafrão, com ipê roxo, que é para desinflamar também. Então você vai estar desinflamando por dentro e por fora, acelerando a cicatrização, melhorando a circulação. Esses 3 pontos eu acho primordial para conseguir um tratamento eficiente na úlcera varicosa. Tem gente que só lavando com chá vai melhorar. Mas se for, por exemplo, uma úlcera varicosa inicial, de repente se você fizer um chá forte de folha de goiaba, folha de pitanga, ipê roxo, barbatimão, sei lá, escolher umas plantas, começou a lavar a área todos os dias e fazer compressa. Pode ser que feche, sem problema. Mas se está no estado avançado, aí é chá para circulação, sem esquecer o rubim, chá para circulação, chá anti-inflamatório e pomada de óleo de coco passando na área pelo menos 3 vezes ao dia, tá bom? Isso vai ser super importante. É isso.